Olá pessoal, espero que todos estejam bem e vamos para mais uma aula do sétimo ano. Nesta aula vamos falar do capítulo 4, equações algébricas. O que são equações algébricas, né? Número 1, equações. Equações são sentenças que exprimem uma igualdade entre expressões matemáticas, tá? E essas expressões matemáticas são chamadas de equações, certo? Essas sentenças matemáticas são chamadas de equações. Ou seja, aqui ele tem um exemplo. X menos 4 é igual a 12. Então, x menos 4, deste lado da igualdade nós temos o primeiro membro, e do outro lado da igualdade nós temos o segundo membro. E nós temos que solucionar isso daqui, certo? O que nós temos que ter para ter uma equação? Temos que ter uma incógnita e uma igualdade. O que é uma incógnita? É um valor que a gente desconhece. No caso, a gente simboliza por x. Eu desconheço o valor de x, só que eu sei que se eu subtrair 4 deste valor, vai me dar o resultado de 12. Então, qual será que é o meu valor de x? Certo? Eu quero descobrir sempre qual é o valor de x quando eu tenho uma equação, o valor da minha incógnita. O meu x é minha incógnita, tá? Então, vamos lá. Aqui no exemplo. Item A. X menos 4 é igual a 12. Olha só, então, o que eu faço nisso daqui? Eu penso como se fosse uma balança. Tudo que está de um lado tem que ser igual a tudo que está do outro lado. Então, para eu ter o valor de x, seria bom se eu tivesse só x desse lado de cá. Então, esse menos 4 está me atrapalhando. Então, o que eu faço? É como se fosse uma balança. O que tem deste lado é a mesma coisa que tem deste lado. Então, se eu acrescentar ou tirar alguma coisa aqui, eu vou ter que acrescentar ou tirar a mesma coisa aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou somar 4 aqui e eu vou somar 4 aqui. Olha, por quê? Porque aí eu cancelo esse 4. Quanto é que é 4 menos 4? Ora, 4 menos 4 dá 0. E o 0 não precisa nem aparecer, certo? Então, olha só. 4 menos 4. Como eu somei 4 em ambos os membros, aqui vai dar 0, vai sobrar só o valor de x. Foi o que aconteceu aqui, ó. Deu só x. Seria x mais 0. Mas o 0 não faz diferença, então sobrou apenas x. Que é igual a 12 mais 4. Olha só, eu acrescentei em ambos os lados. Eu acrescentei tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Certo? Então, ficou 12 mais 4. E 12 mais 4 é 16. Certo? 16. Então, a minha solução, o meu conjunto de solução é esse, ó. Meu conjunto de solução, certo? Esse é meu conjunto solução. Meu conjunto de solução, ele é o S. Ele é igual, eu coloquei aqui as chaves, porque as chaves simbolizam conjunto, e tem o 16, porque ele é a minha resposta desta equação. Certo? Vamos então para este exemplo B. Olha só, dito dessa maneira que você pode ver como uma balança, como é que a gente solucionaria? Olha só, eu quero deixar só o x desse lado, mas eu tenho x mais 5. X mais 5 é igual a 3. Certo? Então, eu teria que subtrair 5 deste lado, mas tudo que eu faço desse lado, eu também faço do outro lado, certo? Subtrair 5 deste lado e subtrair 5 do outro. Olha só, ficaria mais ou menos assim, ó. X mais 5 menos 5 e 3 menos 5, tá? Coloquei o menos 5 desse lado e coloquei o menos 5 do outro lado também. Olha só, 5 menos 5 dá 0. Então, só sobrou o x desse lado. Por isso que aqui, ó, x. 3 menos 5, aqui, ó, 3 menos 5. E eu tô devendo 5, só que eu só tenho 3 para pagar, então eu fico devendo 2. Então, meu valor de x, ele é o 2. E meu conjunto solução, ele é o... Desculpa, menos 2, né? Meu conjunto solução é o menos 2, é o valor negativo 2. Certo? Dito isso, vamos para algumas questões. Tem esta primeira questão, que ela nos diz: resolva as equações.
Vamos lá. Lá em cima eu expliquei de qual maneira. O que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que... Vou colocar aqui um sinal de implica, que é um igualzinho com uma flecha. E aqui na frente eu vou colocar a equação. X menos 2. Para eu deixar o x sozinho, eu tenho que acrescentar, então, mais 2. Eu acrescentei de um lado, vou acrescentar do outro. Vou até colocar, ó, Vou colocar uma caneta diferente, tá? Vai ficar assim, ó. Vou acrescentar 2 desse lado. Também tenho que acrescentar 2 do outro lado, tá? Certo? E isso aqui vai me dar quanto? Olha só. X menos 2 mais 2 dá 0. Só sobrou quem? Sobrou só o x. Que é igual 10 mais 2. 10 mais 2 dá 12. Então, meu x é 12. Se meu x é 12, o meu conjunto solução, ele é 12. Então, dentro das chaves, eu só tenho o valor 12. Meu conjunto solução é 12 dessa equação. Certinho? Item C. X menos 3 é igual a 2. Agora que você já treinou um pouquinho, vamos então falar como a gente fala na maior parte das vezes, que é o seguinte, que é da seguinte maneira. Em vez de ficar somando coisas toda hora, o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho x menos 3 que é igual a 2, né? Eu quero solucionar isso aí. Primeiro eu tenho que deixar o x sozinho. Então esse 3 agora é uma maneira diferente, tá? E talvez mais fácil. Esse 3 eu vou mandar ele para o outro lado, certo? Só que o 3 está negativo. Se ele está negativo, ele vai para o outro lado positivo, certo? Se ele tivesse positivo, ele iria para o outro lado negativo. Então vamos ver aqui, ó. Esse x está desse lado, está no primeiro membro. Eu vou mandar ele para o segundo membro. Ele vai para lá, ele está negativo, ele vai para o outro lado positivo. Então, ó, x é igual a 2, o 3 está negativo, ele vem para cá positivo. Nota que é a mesma coisa que se eu somasse 3 aqui, somasse 3 aqui, também apareceria um 3 positivo desse lado. Tá? Então, vamos nos atentar a fazer as coisas desta maneira. Vou colocar aqui de umas canetas diferentes para você não se confundir. Olha só, e quanto é que é x igual a 2 mais 3? 2 mais 3 é 5, olha só. Então, meu conjunto solução S é o 5. Tudo bem? Certinho? Ó, vamos parar para analisar. Se eu colocasse 5 aqui, ó, no lugar do x, 5 menos 3 é 2. Ah, então deu certo. Então, isso significa que minha conta está correta. 5 menos 3 dá 2. Item E. X mais 3 igual a 1. Vamos então fazer daquele método que eu estou falando para vocês, o método novo agora. X mais 3 igual a 1. Esse 3 está positivo, eu vou mandar ele para o outro lado, então ele vai negativo, ele inverte o sinal, certo? Se está positivo, vai negativo. Se está negativo, vai positivo. Se estiver multiplicando, vai dividindo. Se estiver dividindo, vai multiplicando. Tá? Então, a gente sempre inverte a operação. A operação inversa da soma é a subtração. A operação inversa da subtração é a soma. Então, isso aqui vai me dar o x sozinho. O 3 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar 1 menos 3. Certo? O 1 já estava lá, menos 3. Agora, quanto é que é 1 menos 3? Eu vou ter, ó, x é igual a 1 menos 3. Eu tenho 1 para pagar, só que eu estou devendo 3. Então, eu vou ficar devendo 2, certo? Estou devendo 2. Certo? Então, meu conjunto solução é o 2. Só que negativo, não se esqueça do negativo. Certo? Conjunto solução, menos 2. Vamos então, eu estava no item E. Vamos para o item G. Eu tenho x mais 3 igual a 10, certo? Opa, modificar aqui.
o que nós vamos ter? Aqui é só um sinal de implica, tá? É só para separar a equação. Esse 3 está positivo, ele vai para o outro lado e vai ficar negativo. Então, vai ficar x é igual a 10 menos 3. Certo? E quanto que é 10 menos 3? 10 menos 3 costuma dar 7. Então, x é igual a 7. Lembre-se de copiar sempre o x, copiar toda a equação. Por isso que eu separo ela aqui. Certo? Você sempre tem que copiar aí a equação. Vou deixar aqui mais bonitinho, porque ficou meio feio. Certo? Sempre tem que ter a equação completa. Então, x é igual a 7. Olha, vamos verificar. Se eu colocar 7 no valor de x, 7 mais 3 dá 10. Então, tá certa a minha equação. Certinho? Então, vamos aqui para questão número 2. Observe os exemplos e responda as equações. Olha só. 5 vezes x, 5 vezes x, tá? Não tá aparecendo um sinal de multiplicação, por quê? Porque senão ia ficar meio estranho ele escrever 5xx, né? Ele poderia ter escrito 5.x, tá? É a mesma coisa, 5 vezes x. Lembre-se disso. Quando eu tenho um número e uma letra junto, quer dizer que eles estão multiplicados. Ó, 5 vezes x, que é igual a 30. O 5 está multiplicando, então tem que passar ele para o outro lado dividindo. É aquilo que eu tinha explicado anteriormente. A operação, ela inverte. Então, o 5 está multiplicando aqui, ele passa para o outro lado dividindo. Por isso que aqui ó, ficou só x e é igual a 30 dividido por 5. E quanto que é 30 dividido por 5? É 6. Certo? Aqui outro exemplo. Tenho menos 6x. Menos 6 que multiplica o x, que é igual a menos 12. Então, menos 6 está multiplicando x, ele passa para o outro lado dividindo. Então, fica menos 12 dividido por menos 6. Olha, em cima é negativo, embaixo é negativo. Eu tenho divisão de números negativos, né? Então, se os sinais são iguais, o resultado é positivo. Lembre-se que a regra de sinais vale tanto para multiplicação quanto para divisão. Então, vamos para alguns exemplos. E tem A. 2 vezes x, que é igual a menos 8. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos lá aqui na frente. 2 vezes x, que é igual a menos 8. Então, o 2 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Vai ficar 8, menos 8 dividido por 2. Menos 8 é negativo, 2 é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Se os sinais forem iguais, resultado é positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, vai ficar, ó, x é igual a menos 8 dividido por 2. O resultado é negativo, certo? Porque aqui é negativo e aqui é positivo. E 8 dividido por 2 dá 4. Então, essa é a minha resposta. Certo? Se você quiser, coloca aqui o conjunto de solução. É x é igual a menos 4. Então, coloco menos 4. Item C. No item C, 2 vezes x, que é igual a 0. 2 vezes x, que é igual a 0. Então, o 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. 0 dividido por 2. Mas 0 dividido por qualquer número sempre dá o valor de 0. Não importa qual seja esse número. Certo? Então, a resposta disso é x igual a 0. Conjunto de solução é o 0. Tudo bem? Vamos então para a próxima página. Nós temos aqui o item E. Agora, olha só, tem tanto multiplicação quanto soma ou subtração. Então, a gente tem que tomar um cuidado. Vamos fazer passo a passo, parte por parte. Então, primeiramente, o símbolo de implicação. Isso aqui implica que... Olha, eu vou primeiramente fazer as somas. Façam as somas e subtrações primeiro e multiplicações e divisões depois. Então, primeiro isso aqui, ó, mais 4. Esse mais 4 está me atrapalhando, porque eu quero ter o x sozinho. Esse mais 4 está positivo,
Eu mando ele para o outro lado e ele vai negativo, certo? Então, aqui vai ficar 2x. Esse mais 4 está positivo, ele vai para o outro lado, vai ficar negativo. Então, vai ficar 6 menos 4. Era só o 6. O mais 4 eu mandei para o outro lado, ficou 6 menos 4. Certo? Vamos continuar aqui. Eu tenho, então, 2x, 2 vezes x, que é igual a 6 menos 4 dá 2. 6 menos 4 dá 2. Certo? Aí, agora, o que eu preciso fazer? O 2 está multiplicando o x. Certo? Então, se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter x é igual a 2. Este 2 passou dividindo. 2 dividido por 2. E quanto que é 2 dividido por 2? Bom, 2 dividido por 2 é 1. Então, x é igual a 1. Essa é a minha resposta. Conjunto de solução, 1. Certo? Para você verificar se é verdade, você pode colocar aqui, ó. 2x mais 4. Olha, 2 vezes 1, 2 vezes 1 é 2. 2 mais 4 dá 6. Então, tá certa a minha equação, certo? Dá pra gente verificar. E tem g. Menos 2y igual a 0. Isso implica que o menos 2 está multiplicando o y. Então, ele passa dividindo. Vou deixar o y sozinho. E vai ficar 0 dividido por menos 2. Olha, o 0 não é positivo e nem negativo. Mas 0 dividido por qualquer número sempre dá 0. Não é eu posso colocar tanto positivo quanto negativo, tá? Não tem problema. Isso só acontece no 0. Então, eu tenho que y é igual a 0. Certo? Conjunto de solução, 0. Menos 2 vezes 0 dá 0. Então tá certo a minha equação. Questão 3. Observe os exemplos e resolva as equações. Agora a gente tem divisão. Olha só. X dividido por 2 é igual a 5. Se o 2 está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Então, ele multiplica o 5, certo? Então, x é igual a 2 vezes 5. E x é igual a 10, certo? Outro exemplo aqui, ó. X dividido por 3, que é igual a menos 2 dividido por 5. Então, o 3 está dividindo, eu quero deixar o x sozinho aqui. Ele passa multiplicando. Então, ele vai passar multiplicando o 3. Aqui que ele fez, ó. Eu não faria assim, mas ele fez da seguinte maneira. Ele multiplicou o 3 pelo menos 2 e ele multiplicou 5 pelo x, tá? Ele passou aqui, ó, o que estava dividindo multiplicando e o que estava dividindo multiplicando para o outro lado. Aí aqui, ó, 5 vezes x ficou 5x e 3 vezes menos 2 ficou 3 vezes menos 2. Aí, o seguinte, ele copiou 5x e ele fez essa conta. 3 vezes menos 2, sinais diferentes, o resultado é negativo, dá menos 6. E, finalmente, ele pegou esse 5 e dividiu. Ele estava multiplicando, ele passou dividindo. E ficou menos... Ele esqueceu de escrever aqui, mas aqui é negativo, tá? Menos 6 sobre 5. Essa é a resposta. Vou fazer talvez um pouquinho diferente aqui, dependendo do que aparecer. Vamos ver. Vamos lá. Eu tenho x dividido por 2, que é igual a 6. O 2 está dividindo, então eu passo para o outro lado multiplicando. E aqui só resta o x. Então vai ficar 6 vezes 2. Passei o 2 multiplicando. Certo? E quanto que é 6 vezes 2? 6 vezes 2 me dá o valor de 12. Então, x é igual a 12. Meu conjunto de solução é 12. Certo? Vamos verificar. Ó. Se eu tivesse 12 aqui no lugar do x, 12 dividido por 2 dá 6. Pronto. Então, tá certa a minha equação. Item C agora. No item C, o que nós temos? X dividido por 3 é igual a menos 3.
O 3 está dividindo, eu passo ele para o outro lado, multiplicando. Certo? Então, como é que vai ficar? Isso implica que o x vai ficar sozinho aqui, porque o 3 vai passar multiplicando. Aqui eu já tinha o menos 3 do outro lado, e eu vou multiplicar agora por 3, certo? Menos 3 vezes 3, bom, 3 vezes 3 é 9. Com este menos, ele continua sendo negativo, porque sinais diferentes, né? O resultado é negativo. Então, x igual a 9. Menos 9, aliás. Certo? Item E. Eu tenho x sobre 3, que é igual a 7. X sobre 3, que é igual a 7. Então, vamos lá. O 3 está dividindo, ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, isso implica que o x vai ficar sozinho, porque o 3 que está dividindo vai passar multiplicando. O 7 já estava do outro lado, ele vai ser multiplicado por 3. Certo? E isso implica que... Quanto que é 7 vezes 3? 7 vezes 3 é 21. Então, x é igual a 21. Conjunto solução. 21 é o que está dentro. Qual é a minha resposta? Eu coloco conjunto solução porque essa é a minha resposta. Vamos verificar? Se eu colocasse 21 no lugar do x aqui, ó. 21 dividido por 3, se eu pegar o 21 dividido por 3, ele dá 7. Então, tá certa a minha equação. Item G. Vamos fazer, então, o item G. Eu tenho x dividido por 2 igual a 1 dividido por 3. Então, olha só. Eu quero deixar o x sozinho, né? Então, vamos lá. Isso implica que eu só vou ter que passar o quê, ó? O 2 multiplicando. Então, vai ficar 1/3, que já estava do outro lado, e eu vou passar multiplicando por 2, certo? Continuando aqui. Ó, 1 vezes 2 é 2, então eu vou ter que x é igual a 2, e o 3 está sozinho embaixo, 2/3. Esta é a minha resposta. E, então, conjunto de solução é 2/3. Certo? Prosseguindo, então, próxima página aqui, que nós temos mais exercícios aqui. Observe os exemplos e resolva as equações. Olha, agora a gente tem muita coisa. A gente tem x para tudo quanto é lado, tem várias coisas. Então, temos que ter cuidado. Ó, 5x menos 4 é igual a 8 mais 2x. Então, o que eu faço? Ó? O que tem x, eu passo tudo para o lado esquerdo. E o que tem número, eu passo tudo para o lado direito. Então, olha só. O 2x estava positivo. Se ele estava positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. O menos 4 ele estava negativo. Ele vai passar para o outro lado positivo. Olha só, vamos ver. 2x tem que estar negativo. Então, ficou 5x menos 2x. Foi negativo. Que é igual, o 8 já estava do outro lado. Agora, o 4 estava negativo. Ele mandei ele para o outro lado, ficou positivo. Certo? Aí é só fazer essa conta. Ó. Se eu tenho 5x menos 2x, eu tenho 5 coisas. Menos 2 coisas, eu tenho 3 coisas. Certo? Se eu tenho 8 mais 4, 8 mais 4 dá 12. Aí o 3 está multiplicando, se o 3 está multiplicando o x, que é igual a 12, o 3 passa dividindo. Aí vai ser 12 dividido por 3, que dá 4. Certo? Agora, olha só. Outro exemplo, 5 vezes 2x mais 3, que é igual a 24 mais x. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é essa distributiva. Distributiva. O 5 multiplica pelo 2x e depois o 5 multiplica pelo 3. 5 vezes 2x, bom, 5 vezes 2 é 10, então deu 10x. 5 vezes 3 é 15. Ó, tem esse sinal de mais, que é esse mesmo sinal de mais, e 5 vezes 3 dá 15. Agora sim, olha só, o x está positivo, ele vai passar para o outro lado, vai ficar negativo. O 15 está positivo, ele vai passar para o outro lado, também vai ficar negativo. Então, vai ficar 10x menos x, aqui ó, 10x menos x.
E aqui vai ficar 24 menos 15. 24 menos 15. 10x menos x, 10 coisas menos uma coisa, eu tenho 9 coisas, né? 24 menos 15 dá 9. Aí 9 vezes x, que é igual a 9, o 9 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, x é igual a 9 dividido por 9, que dá 1, certo? Então, vamos ver aqui algumas equações que tem isso. X mais 9 igual a 18. O que eu tenho que fazer, então? Isso implica que eu quero ter o x sozinho. Então, o 9 está somando, ele passa para o outro lado, ele fica negativo. Então, vai ficar 18 menos 9. E quanto que é 18 menos 9? 18 menos 9 é o próprio 9, né? Então, x é igual a 9. Conjunto de solução é 9. Certo? Item C. 3y menos 8 igual a 13. Então, vamos lá aqui. Isso implica... O menos 8 está positivo, vou mudar para o outro lado, ele vai ficar negativo. Ou, menos 8 está negativo, vou mudar para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, ficou 3y desse lado. O menos 8, vou mandar ele para o outro lado. Que ele vai positivo, né? Porque ele estava negativo. Eu inverto o sinal. Então, isso implica que... Bom, 3y, vou copiar ele aqui de novo. Que isso é igual. 13 mais 8. 13 mais 8 é 21, certo? É 21. E isso implica que o 3 está multiplicando o y. Se o 3 está multiplicando o y, eu passo ele para o outro lado, dividindo. 21 dividido por 3. Que isso implica que... Quanto que é 21 dividido por 3? Vai na tabuada do 3. 3 vezes 7 dá 21. Então, y é 7. Meu conjunto de solução é 7. Olha só. 7 vezes 3 é 21. Menos 8 vai dar 13. Certo? Então, item E. 7x mais 5 menos 68 menos 2x. Olha só, agora essa daqui é grande, hein? Então, este menos 2, eu vou mandar ele para o outro lado e ele vai positivo. Certo? Este 5, eu vou mandar ele para o outro lado e ele vai negativo. Então, olha só as coisas que eu tenho que fazer. Então, isso implica... Eu tenho 7x. O menos 2x estava do outro lado, vou passar para esse lado, vai ficar mais 2x. Que é igual. O mais 5 estava desse lado, vou passar para o outro lado, vai ficar menos 5. O 68 já estava do outro lado e eu vou subtrair 5. Certo? E isso implica 7x mais 2x vai dar 9x. Que é igual 68 menos 5 vai dar 63. E isso implica... O 9 agora está multiplicando o x, ó. 9 vezes x que é igual a 63. Então, se o 9 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. E 63 está na tabuada do 9. 63 é 9 vezes 7. Então, x é igual a 7. Certo? Conjunto de solução é o 7. Essa é a minha resposta, 7. Se eu colocasse aqui, ó, 7 vezes 7 é 49. Mais 5, aí ele dava 54. 68 menos, olha só, 14. 68 menos 14 também dá 54. Dá 54 de um lado, dá 54 do outro lado. Tá certa a minha equação. E vamos para este item G. Mesmíssima coisa do anterior. Então, isso aqui implica... O que eu tenho que fazer, ó? O 2x, ele está positivo, vou mandar ele para o outro lado, ele vai negativo. O menos 9, ele está negativo, vou mandar ele para o outro lado, ele vai positivo. Então, vai ficar, ó, 8x eu não mexi. 2x está positivo, vai para o outro lado, vai ficar negativo, menos 2x, que é igual. O 9 tá negativo desse lado, vou mandar ele para o outro lado, vai ficar positivo, certo? Agora, olha só, 8x
menos 2x, quanto que dá? 8x menos 2x vai dar 6x, que é igual. 11 mais 9 dá 20, certo? E isso implica... O 6 está multiplicando o x, então 6 vai passar para o outro lado dividindo o 20. 20 dividido por 6, certo? E isso implica que... olha só, aqui é positivo, aqui é par e aqui é par. Então dá para eu dividir em cima e embaixo por 2. 20 dividido por 2 é 10. E 6 dividido por 2 é 3. Então essa é a resposta. O meu conjunto de solução, então, é 10 dividido por 3. Tudo bem? Então, basicamente, essa era a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!